Olá, meus queridos! Hoje vamos falar de sistema respiratório, mais especificamente da laringe. Laringe, com L de louco de lindo. A garganta, vulgo garganta, ok? Então, só para se localizar onde que ela fica no sistema respiratório, então vamos seguindo aqui o caminho pelo ar, o ar sempre vai entrar ali pelas narinas, passar pelo vestíbulo nasal, aí passa as cavidades nasais, chega lá na faringe, nasofaringe, laringofaringe e por fim a laringe. Ela fica bem nessa região ali que tem a transição, tem um encontro entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Como que funciona? A laringe, ela vai conduzir o ar para as vias aéreas inferiores. Então ela recebe o ar ali e vai conduzir ele para a traqueia, por sua vez, conduz até os pulmões. E ali na região da laringe, como que funciona? Imagina o seguinte, o ar vem vindo dorsal, ali na cavidade nasal do animal, na faringe, vem vindo dorsal. O alimento vem vindo ventral, pela boca, pela cavidade oral, então é ar dorsal e alimento ventral. Quando chega ali na faringe, que é logo antes da laringe, na faringe tem esse cruzamento. O ar que vinha dorsal vai passar a ser ventral pela laringe e o alimento que vinha ventral pela boca vai ser direcionado dorsalmente para ir para o esôfago, porque o esôfago fica em cima da traqueia, o esôfago fica dorsal à traqueia. Então o ar entra dorsal e ali ele passa a ser ventral e o alimento entra ventral e ali ele passa a ser dorsal. Então ali tem esse cruzamento na faringe, um pouquinho antes da laringe. É nesse cruzamento que às vezes dá um problema e a gente engasga, né? Quando engasga é ali que teve algum mau funcionamento. E a laringe ela é muito importante nisso. Ela ajuda muito nessa movimentação. Então vamos lá. Laringe. Quem é a laringe? O que compõe a laringe? Ela é uma estrutura cartilaginosa composta por 4 cartilagens. Primeira delas aqui mais rostral, mais cranial, mais à frente é a epiglote. Logo acima dela estão as aritenoides. A aritenoide na verdade é um par com 2 aritenoides. Abaixo a tireoide, dando sustentação a elas. E a última é a cricoide, que já vai se comunicar com a traqueia. Então estas são as cartilagens da laringe. A tireoide e a cricoide, elas são muito mais para sustentação, elas fixam tudo ali. A epiglote e as aritenoides, elas têm muita movimentação, elas vão ser importantes durante o processo de respiração do animal e também durante a deglutição. E é aí que nós encontramos algumas aplicações clínicas e cirúrgicas dessas estruturas que vão ajudar vocês a lembrar delas para sempre. Então, as aritenoides, qual que é a função delas? Aqui tem uma aritenoide em repouso, tranquilinha, bonitinho. Isso aqui é uma imagem de endoscopia de cavalo. Melhor jeito para você aprender sistema respiratório é pela endoscopia, que é também como muitas vezes você vai ver ele na vida real, na rotina depois. Então isso aqui na endoscopia, ali em cima estão as aritenoides. Lembrando que da aritenoide partem as cordas vocais. Da aritenoide para o solo da laringe estão as cordas vocais. Atrás delas tem uma preguinha de tecido ali, uma membraninha que é o ventrículo. Então tem lá em cima a aritenoide, descem as cordas. Esse é o posicionamento delas. Enfim, estão ali as aritenoides e elas têm função de movimentação. Quando o animal está inspirando, quando ele está puxando o ar, elas abduzem, elas se abrem para aumentar a passagem de ar. Você quer melhorar a passagem de ar. E quando o animal já está expirando, que é um processo mais lento, mais passivo, elas relaxam e voltam um pouco. Então, durante a respiração, elas fazem essa movimentação. Sendo que, se o animal está em exercício, e isso fica ainda mais evidente no cavalo, que é um exímio atleta, ele foi preparado para correr,
Quando o animal está em exercício, essas aritenoides elas abduzem muito, elas abrem muito até seu limite máximo ali para melhorar a captação de ar. Quanto mais oxigênio, melhor vai ser a capacidade do animal de correr. Então, durante o exercício, essa movimentação é bem intenso. E ao contrário, imediatamente antes da deglutição, quando o animal vai engolir algo, elas precisam se fechar totalmente para não deixar o alimento cair na via aérea, que é o que acontece quando a gente engasga, né? Então, quando o animal for deglutir um alimento, ou água, saliva, seja lá o que for, como eu acabei de fazer aqui agora, o que acontece? As aritenoides se fecham, elas vão se encostar. Quando as aritenoides se fecham, igual tem nessa imagem ali, que parece meio estranho, né? Tá, mas acredite, é uma laringe com as aritenoides, cordas vocais e tudo mais, isso aí é laringe, ok? Então, ó, elas se fecham, as aritenoides se fecham. Quando a aritenoide se fecha, a corda vocal que está fixa a ela se fecham também, então isso fecha totalmente ali esse espacinho que a gente chama de rima glótica, o espaço entre elas, fecha totalmente e para finalizar vem a epiglote por cima, que ela é como se fosse uma linguinha, vem a epiglote e cobre tudo, então fecha as aritenoides, vem a epiglote e cobre tudo por cima. Aí sim o alimento vai ser deslocado dorsalmente direto para o esôfago. O alimento ele vai passar por cima da epiglote e vai lá para o esôfago. Se essa epiglote não funcionar direito e se as aritenoides estiverem abertas, o alimento cai na via aérea. É o que acontece quando a gente se engasga. Outra coisa que acontece durante a deglutição, o palato mole, o finalzinho do palato ali, o palato mole, ele se eleva também para fechar o acesso à cavidade nasal. Então o palato mole ele se eleva para encostar ali no teto da nasofaringe e fechar a passagem também, para o alimento não voltar para a cavidade nasal. O que acontece às vezes quando você vai tomar refri e dá risada ao mesmo tempo, né? Você tá lá tomando coca, vai rir, aí começa a sair tudo pelo nariz. Sai pelo nariz, já cai de volta no copo, você continua tomando, vida que segue, né não? Então, ó, na deglutição o que acontece? O palato mole se eleva para fechar o acesso à cavidade nasal, as aritenoides se fecham, a epiglote cobre aquilo tudo para ficar o espaço para o alimento passar para o esôfago. Feito isso, o animal deglutiu, relaxa, volta tudo para o animal continuar respirando. Então é essa movimentação. E essa movimentação toda, quando ela tem algum distúrbio, isso causa alterações no animal. Por exemplo, vocês já ouviram falar na doença do cavalo roncador? O cavalo que ronca, né? Desculpa. O que faz um cavalo roncar? Duas principais causas estão ligadas a isso aí, as duas causas mais comuns. Primeira, neuropatia laríngea recorrente, vulgo hemiplegia laríngea. O que acontece? O nome atual é a neuropatia laríngea recorrente, antigamente conhecida como hemiplegia laríngea, que eu até acho mais certo, mas enfim, né? Mudaram, ok. Neuropatia laríngea recorrente, o que acontece? As aritenoides, uma delas, geralmente à esquerda, 95% dos casos é na esquerda, ela tem uma hemiplegia. O que é uma hemi? Metade, ou seja, um lado, uma das aritenoides. Plegia, fraqueza, que nem nos membros, né? Então seria a fraqueza de um lado, ou seja, entre as aritenoides, ao invés delas movimentarem bem, uma vai ficar meio caidinha. Essa uma ficando meio caidinha, quando vai passar o ar, ela atrapalha a passagem do ar. Ao invés dela abrir totalmente para passar o ar, ela fica meio caidinha e atrapalha. Isso dificulta a passagem de ar, então o animal recebe menos oxigênio, então isso pode provocar uma queda de rendimento, pensando em animais atletas, vai ter menos rendimento. E também isso pode provocar um ruído. Então isso provoca ruído, porque a hora que o ar vai passar, o ar bate na aritenoide, ela vibra e essa vibração cria um ronco, o tal do cavalo roncador. Outro problema é no deslocamento dorsal do palato mole. O que acontece? Durante a respiração, eu falei, as aritenoides ali ficam abertas, o palato mole ele fica abaixado, ventral, e a epiglote fica por cima dele, para deixar a via aberta,
para a passagem do ar. Então o palato se abaixa, a epiglote cobre ele e aí mantém ali todo o espação aberto para passar o ar. No deslocamento dorsal do palato mole, o que acontece é um deslocamento dorsal do palato mole. Acredite se quiser. Ou seja, ele se desloca dorsalmente. Ele era para ficar ventral a epiglote, ele passa a ficar dorsal. E aí quando o ar vai sair, ao invés do ar encontrar uma epiglote lisinha e ir embora, quando o ar vai sair, ele dá de cara com o palato ali, ó. O palato vai estar por cima da epiglote e o ar vai dar de cara com o palato. Quando isso acontece, esse palato vibra, isso dificulta a saída de ar, então também pode provocar uma queda do rendimento, e essa vibração do palato cria um ruído, cria um ronco, então também é uma das causas do ronco em cavalo. Ok? Então isso lá na clínica. Na semiologia vocês vão aprender a examinar, esse animal tem ruído respiratório, ele é mais inspiratório ou expiratório? Desculpa. Ele é mais na inspiração ou na expiração? Só por essas dicas da anatomia que eu expliquei para vocês, você já consegue saber em qual dessas duas doenças o ruído vai ser mais inspiratório e em qual ele vai ser mais expiratório. Vamos lá. Lembra que eu falei que o palato ele vai atrapalhar aqui na saída do ar, porque normalmente o ar ia sair por cima da epiglote, mas agora ele vai dar de cara com o palato. Então se ele atrapalha a saída do ar é durante a expiração. Então o deslocamento dorsal do palato mole, ele provoca um ruído expiratório. Já a hemiplegia laríngea, ela atrapalha quando o ar está entrando. O ar vai entrar e dá de cara com aquela aritenoide ali e vibra. Por trás ela é lisinha, então o ar quando vai sair, ele levanta ela um pouco assim e não atrapalha tanto. Por isso que atrapalha muito mais na inspiração do que na expiração. Então lá na semiologia, ruído expiratório. Na laringe aqui, nessas afecções, provavelmente deslocamento dorsal do palato mole. Ruído inspiratório, neuropatia laríngea recorrente. Então você consegue, pelo exame, entender pelo ruído, entender qual provavelmente é a afecção que está acontecendo. Por quê? Por causa dessas questões anatômicas. Tá vendo? A anatomia explica isso. E entendendo a doença, vendo no exame e entendendo como ela acontece, fica mais fácil também lembrar da anatomia, entender a importância da anatomia e entender na anatomia como aquilo funciona. A hora que você vê o que acontece quando não funciona, você entende melhor o como aquilo funciona, qual que é a importância daquela anatomia, daquela morfologia, daquele funcionamento. Ok?